Salve, salve! Eu sou Renato Braga, a voz que aprova você. Eu quero hoje compartilhar com você a primeira parte da nossa aula de processo penal para o exame do OAB. Não se preocupe com os outros assuntos e com as outras disciplinas. Lembra que eu falei com você no vídeo de apresentação que o seu desafio precisa ser dominar cada ponto que eu vou estar liberando a cada dia. Isto mesmo. Antes da nossa aula começar, eu quero lembrar você da importância de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações e o mais importante, deixar o seu comentário, porque é ele que vai mostrar que nós estamos no caminho certo, que o meu magistério, que a minha voz, que a minha aula está ajudando você a passar no exame do OAB. Agora, vamos deixar de conversa e vamos iniciar a aula de hoje. No encontro de hoje, eu quero conversar com você exatamente sobre os princípios constitucionais e processuais penais. Ou seja, no encontro de hoje eu converso com você exatamente sobre o primeiro tópico do seu edital para o OAB em processo penal. Quero começar dizendo que o próprio edital apresenta uma dica para você. Não percebeu? O edital diz o que para você? Ele diz que ele quer que você conheça os princípios constitucionais e processuais penais. Ou seja, ele está demonstrando para você que existe uma bifurcação, que existem princípios que estão na Constituição e nós aplicamos no processo penal, e existem princípios que são próprios do processo penal. Este é o primeiro desafio que você precisa ter em mente. Saber que nós temos uma bifurcação. Como assim, professor? Você precisa entender de que existem princípios que são princípios inerentes, que estão localizados na Constituição e que nós aplicamos ao processo penal. E existem outros princípios que são princípios propriamente ditos do processo penal. Tudo bem, mas isso não basta. Você ainda precisa saber que os princípios constitucionais do processo penal, eles podem estar expressos ou explícitos na Constituição, ou eles são princípios implícitos. Quer dizer que no âmbito da Constituição Federal, nós encontramos princípios constitucionais do processo penal. Alguns que estão explícitos, isto mesmo, expressos ou explícitos, e outros que estão implícitos. Mas como assim, professor? Calma, eu vou explicar para você. Por exemplo, nós temos o princípio da presunção da inocência. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. De modo expresso na Constituição, nós encontramos que ninguém será considerado culpado senão depois da sentença condenatória transitada em julgada. Este princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, ele, portanto, está expresso na Constituição. É um princípio que está expresso na Constituição. Tudo bem. Mas decorre deste princípio que está na Constituição, dos valores constitucionais, nós podemos extrair de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si. Então, esta vedação de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si é um princípio que decorre do princípio constitucional da presunção de inocência. Então, presunção de inocência está expresso e, em decorrência deste princípio da presunção de inocência, nós encontramos implicitamente, nós podemos extrair deste princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, sendo, portanto, um princípio constitucional implícito. Percebeu a diferença? Mas existem outros princípios que não têm um viés constitucional. Existem outros princípios que não têm um olhar constitucional. Por exemplo, quando nós estamos falando do princípio do impulso oficial. Então, iniciada a ação penal, o Estado precisa movimentar para que este processo siga em frente. Ou então o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
Então, nós temos alguns princípios que são do processo penal, mas não tem um viés constitucional. Daí o porquê o seu edital da OAB apresentou essa dicotomia. Ele já pede para que você então conheça que existem princípios que são constitucionais e outros que são princípios do processo penal propriamente ditos. Com isso, à medida que eu caminhar com você, ensinando e explicando, fazendo com que você perceba que é fácil, que é muito fácil, cada um dos princípios, à medida que caminharmos por cada um dos princípios, eu vou fazer questão de dizer para você se esse princípio é constitucional, se ele está na Constituição de modo expresso ou implícito, ou se ele é um princípio que é propriamente do processo penal. E para facilitar o seu aspecto visual, nós vamos usar sempre no cantinho do nosso slide um C maiúsculo para dizer que ele é um princípio constitucional expresso. Então, quando você vir o C maiúsculo, ele indica que você está estudando um princípio constitucional expresso na Constituição. Entretanto, quando aparecer o C minúsculo, nós estaremos falando sobre um princípio constitucional do processo penal que não é expresso, mas ele está implícito na Constituição. Ou seja, ele decorre dos princípios que estão na Constituição, eles são extraídos dos princípios que estão na Constituição ou dos valores previstos na Constituição. Tranquilo, este é o nosso ponto de partida. Sem ansiedade, dominando cada um dos pontos. Nós vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E eu vou ajudar você a passar no exame da OAB. Mas preste atenção, porque nós não paramos por aqui. Quando nós estamos tratando sobre os princípios no âmbito do processo penal, nós nos deparamos com o primeiro desses princípios, que é o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. O que é isso, professor? Eu já não lembro dele. Eu lembro que na faculdade o professor falou alguma coisa. Calma. Primeiro, eu quero dizer para você que esse princípio é um princípio que está expresso na Constituição. Daí porque aparece o C e o C maiúsculo. C porque é constitucional e C maiúsculo porque está expresso na Constituição. Se fosse C minúsculo, seria implícito. Combinado o nosso trato aqui? Massa! Este princípio do juiz natural, ele é um princípio que ele tem dupla previsão constitucional. Você lembra disso? E por que eu estou dizendo que ele tem dupla previsão constitucional? Porque ele pode ser extraído de dois dispositivos diferentes da Constituição. Ou seja, eu encontro